Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, obrigado pela presença de todos. Cá estamos porque cá viemos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores e as senhoras, o programa desta noite leva o número impressionante de 2.530. É programa que não acaba mais. Bota Fantástico nisso, todo mundo já está sabendo. Eu não vou falar hoje que no último dia 1º de abril, o Show Mais completou 12 anos no ar. Você que não me conte o bastidor do que realmente aconteceu. Você tem um compromisso comigo de não fazer isso, Jimmy Sanches. Agora, por que o programa tá muito tempo no ar? Primeiro, por causa da participação dos telespectadores, que desde os primeiros programas, naquela época, era por telefone. Vocês lembram disso? Era um tal de tocar... Tudo bem, Robertinha? Tranquilo? Tocava o telefone, alô, Show Mais, a produção, qual é o tema? Era uma loucura, Hoje em dia, não. É só no sapatinho aqui, ó. www, tá aí na tela, .tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, não use o símbolo matemático, e sim escreva-o por extenso, MAIS. Como é que fica? Fica www.tvmaisabc, tudo grudadinho.com.br. Aí sim, você pode pedir tema, você pode pedir reprise, você pode sugerir convidados, você pode fazer o que você quiser. Esse site é de vocês, ok? A nossa parte operacional é formada já há muitos anos por jovens universitários. Idade média, 20 anos. Quem estraga essa idade média sou eu e o Oswaldo Vadico Bissordi. Não é, não. A gente eleva essa média, para mais de 180 anos. Fazer o quê? Esses jovens universitários passam por aqui, estudam, complementam seus estudos, trabalham na prática aquilo que aprenderam na facul e depois eles se catapultam para outras emissoras, não só da capital paulista, como outras emissoras de outras cidades do interior do estado de São Paulo, de outras capitais brasileiras, e tem uma turma já trabalhando no exterior. É por isso que nós respeitamos muito essa moçada e sempre perguntamos se eles estão afins de colocar o programa no ar. Porque quando eles não estão afins, nada acontece, viu, Roberta? Enguiça uma coisa aqui, é o VT que pifou, nós estamos com um problema no TP. Não, também não é assim. Então vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Sejam sinceros, sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação. Aqui é o comandante Arruda. Preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite, Jimmy Sanches, é licenciamento ambiental brasileiro. Ô, Jimmy, modulando 1000 nos céus do Brasil. Mostra a fúria pra eles, Jimmy. Nossa, licenciamento ambiental brasileiro. Mas que tema difícil. Não. Prestem atenção que é facinho e é importante. Que confusão, hein, Não, Darcio? mas nem começou o programa, você já está achando confuso? Não é difícil. As coisas são confusas até a gente tomar conhecimento. A partir do momento que a gente aprende, que a gente fica comum. Por isso que nós estamos recebendo aqui o secretário de Gestão Ambiental de São Bernardo, o senhor João Ricardo. Palmas para o João Ricardo. Obrigado, João, pela presença. O que é o licenciamento ambiental brasileiro? Darcio, o licenciamento ambiental é uma figura da gestão ambiental brasileira já muito antiga. Ele vem da década de 80, de 1981, e é uma ferramenta que foi criada na política ambiental brasileira para ser uma ferramenta de prevenção. Então, você vai estabelecer, colocar um empreendimento, uma atividade econômica em algum local do país,
esse empreendimento, determinadas características dele, determinados portes dele, podem exigir que ele seja objeto de um licenciamento ambiental. Então, determinadas empresas precisam de licenciamento ambiental porque elas têm um potencial poluidor que a gente chama de alto. Tá. E o licenciamento é um estudo que se faz antes de você estabelecer o empreendimento. Esse estudo vai te dizer que tipo de problemas esse empreendimento, essa obra, essa empresa pode causar. Já é uma licença, isso daí, uma licença prévia. Já é uma fase inicial chamada licença prévia. Quer dizer, o proprietário manifestou vontade de fazer, construir alguma coisa e o governo já está... Já vai dizer se aquela atividade é passível de licenciamento, porque não é qualquer coisa que precisa de licenciamento, certo? Então, são determinadas empresas, determinadas atividades econômicas que são determinadas na lei de cada estado e de cada município, certo? Tá. Então, se você vai estabelecer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma fábrica de móveis em São Bernardo. Fábrica de móveis é uma atividade que precisa de licenciamento ambiental. E o que é o licenciamento ambiental? É um estudo que o dono da empresa faz, que o empreendedor faz, que vai dizer como é que ele vai funcionar e vai prevenir eventuais problemas. Se o galpão está no lugar certo. Se o galpão está no lugar certo, se o equipamento está no lugar certo. Altura de teto. Se ele não está encostado numa parede que vai causar vibração ou ruído no vizinho. Quantas pessoas trabalham naquela fábrica para saber se aquela fábrica tem capacidade sanitário, se tem alojamento, se tem refeitório para aquele número de pessoas. Então, é um estudo bastante interessante porque é um estudo prévio à instalação da empresa e que ele serve para prevenir problemas. Então, nós que trabalhamos com licenciamento ambiental, nós dizemos que ele é importante para o governo, mas ele é mais importante ainda para o empreendedor, porque o empreendedor vai identificar, na sua fase de planejamento, se o seu projeto tem falhas. E aí, Darcio, o que é mais importante também ressaltar é que nós estamos no licenciamento prevenindo poluição. E o que é poluição? Poluição, na verdade, é quando você usa uma matéria-prima e, ao final, a matéria-prima entra no processo produtivo, ela é toda transformada e, no final, sai um produto. Certo? O que é a poluição? É o resíduo desse processo produtivo. Em última análise, para o empresário, a poluição é perda de dinheiro. Porque se eu compro 10 quilos de matéria-prima para produzir um produto e aquele produto só utiliza 2 quilos de matéria-prima no seu final, eu estou jogando fora 8 quilos de alguma coisa que o empresário pagou no início. Então, o licenciamento ambiental também serve para prevenir esse desperdício, para prevenir a poluição. Para orientar e asfaltar o caminho, digamos assim, para que a empresa possa deslanchar. Perfeitamente. Aí já vem a licença de instalação, é isso? Isso. Nós temos, o licenciamento ambiental brasileiro tem 3 fases. A licença prévia, onde você analisa o projeto. Então, a empresa apresenta para o governo, seja estadual, federal ou municipal, qual é o seu projeto. O governo autoriza aquele projeto, ele vê que ele contemplou todas as exigências ambientais, o projeto é bom e o governo responde para o empreendedor, você está autorizado a fazer esse projeto. Aí o empreendedor, ele instala aquilo que foi aprovado no projeto e chama o governo para verificar, olha, o que eu instalei é aquilo que eu projetei? Vem dar uma olhadinha o que eu fiz aqui. Exatamente, venha ver o que eu fiz. E aí a gente atesta que aquilo que ele instalou é exatamente o que ele projetou no início. E finalmente vem a de operação. Operação. Isso, a operação é quando nós verificamos que o projeto que foi apresentado foi instalado e a instalação está adequada, ou seja, os equipamentos estão lá, estão funcionando, o equipamento de controle de poluição, de controle de ruído, está tudo lá funcionando, e aí o governo dá autorização para a operação daquele empreendimento. E as secretarias de gestão ambiental têm as mais variadas características dependendo do lugar onde ela atua. Exatamente. Não é? Por exemplo, na orla marítima, que as leis são super rígidas, né? A beira dos rios, não é? A mata ciliar, tudo isso é a mesma coisa da secretaria. Você tem razão, né? Dependendo do ambiente onde se instala aquele empreendimento, aquela atividade econômica, você vai ter maiores ou menores exigências para a instalação daquela atividade econômica, daquela indústria, daquela empresa. E não adianta, quem quer empreender tem que fazer tudo certinho, senão vai ter uma dor de cabeça. Acho que nem funciona, é lacrado, né? É verdade, Darcio. O que nós estamos observando é que, além dessa coisa de lacrar, existe hoje uma pressão econômica muito forte para que as empresas estejam legalizadas. Então,
Às vezes a empresa está funcionando irregularmente há muitos anos e ela vem procurar o órgão ambiental para obter uma licença. E a gente verifica que aquela empresa foi buscar a licença porque ela foi buscar um financiamento bancário e no financiamento bancário o banco solicita: eu quero a licença ambiental. Então, a licença ambiental ela também está sendo exigida hoje para viabilizar economicamente uma série de empresas, viabilizar financiamentos também. Então, além da exigência legal, tem também hoje uma pressão econômica, uma exigência econômica pelo licenciamento. Agora, depois da parte autorização operacional ser liberada, existem as visitas permanentes e blitz também para ver, porque ele pode aprovar uma coisa e fazer outra. Sim, existe o acompanhamento daquela empresa, seja o acompanhamento rotineiro, seja o acompanhamento por conta de alguma denúncia, de alguma reclamação de algum vizinho, de algum interessado que reclama do funcionamento daquela indústria ou daquela empresa. Ah, tem ruído, tem odor, tem alguma coisa. Está jogando água no rio, no ribeirão, está poluindo. Exatamente. E aí é feita a inspeção para verificar o que está acontecendo de errado com aquela empresa. Qual tipo de empresas dá mais trabalho, por exemplo? Você tem muito, na área urbana da cidade, você tem muito conflito de uso com ruído, né? Via de regra, o que nos causa problemas aqui na região do ABC é com equipamento, né? Então, isso. E que são coisas relativamente fáceis de resolver, ou com a proteção do equipamento que está causando ruído, para abafar o ruído, ou às vezes, como eu te falei, até com o deslocamento daquele equipamento dentro da própria fábrica. Né? Às vezes você colocou um equipamento no lugar errado, próximo de uma parede que está causando problema com o vizinho, e aí o órgão ambiental orienta para que o empreendedor faça a mudança. O importante, deixa eu saber, que quem trabalha com licenciamento nos governos não quer causar problema para quem está produzindo. Nós queremos, na verdade, orientar para que a produção seja feita... Para que a pessoa não tenha problema. Para que seja feita da forma mais adequada. Isso e as pessoas seguem a cartilha tudo certinho ou sempre quer dar balão? Não. O brasileiro é muito correto na produção das informações para licença e também na aplicação do projeto. Né? O que a gente tem de problema é um problema mínimo e muitas das vezes é um problema de não é nem dar balão, mas é da incompreensão, de não saber exatamente como resolver um determinado problema, como é que eu trato um resíduo, como é que eu trato um efluente. Né? De via de regra, é um procedimento bastante tranquilo e bem aceito pelos empresários. E São Bernardo tem as características também diferenciadas em relação às represas, né? Isso, São Bernardo tem o território em área de proteção de mananciais, onde existe uma legislação ambiental estadual que ainda é mais exigente nos parâmetros de ocupação desse território. Puxa, mais exigente ainda. Mais exigente do que o normal, porque nós precisamos proteger a área que abastece a região metropolitana de água. Puxa vida, hein? E os demais municípios do Grande ABC, têm outras características? Não, são todos muito parecidos, né? Exceto São Caetano, que não tem área de proteção de mananciais, todos eles têm a mesma característica de... São Caetano não tem? Não tem área de manancial. Ah, sim, claro. Isso. Mas também... Tirando o manancial, tem... Isso, tem uma legislação ambiental muito forte e também aplica bem essa legislação. Agora, o secretário, e todo esse processo, né? Desde as primeiras licenças, a prévia, a instalação, demora quanto isso daí? Depende muito da qualidade de informação que é prestada para o órgão governamental e depende muito também do porte do empreendimento. Então, uma empresa pequena, por exemplo, uma pequena fábrica de móveis em São Bernardo, em 2, 3 meses ela é licenciada em condições normais. Perfeito. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com esse tema. É bom a gente saber, viu, gente? É bom saber um pouco de cada coisa, né? Claro. Licenciamento ambiental brasileiro. Quem sabe mais, vive melhor. Já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Ah, mas eu não vou esquecer de jeito nenhum de falar da LL Presentes, que fica na Rua Laura 740, Vila Bastos, em Santo André. O anunciante fiel, viu, gente? Eu não falei que a gente completou no último dia 1º de abril 12 anos no ar? E sabe quantos anos está a LL com a gente aqui? Desde o primeiro programa. Há mais de 12 anos, eu não tinha nem esse cabelo branco, cinza, sei lá que cor é essa.
Eu não tinha, é tudo cabelo pretinho quando fui na LL lá fechar o contrato. É verdade, olha agora que situação eu fiquei. E a LL progredindo cada vez mais. Essa loja aí é fantástica, gente. Preciso falar, muito chique para a minha cabeça. Deve ser tudo muito caro. Não é não, é tudo diferenciado e preços altamente acessíveis. Agora tem as consultoras que vão orientar você, tem cafezinho, tem chazinho, dá um pulo lá. LL Presentes, Rua Laura 740. Sabe em que cidade fica? Fica em Santo André. Pronto, já estamos de volta com o tema licenciamento ambiental brasileiro. Estamos recebendo com muito prazer o secretário de Gestão Ambiental de São Bernardo, o senhor João Ricardo. Aprendemos bastante no primeiro bloco a questão do licenciamento. Isso é bom a gente saber, não é? Que as coisas não são feitas assim à torta e à direito. Agora tem as autorizações, tem uma tal de como supressão de vegetação. Isso. Principalmente acho que na beira de estrada, essa coisa toda. Não é chega lá, vai cortando, tem não sei quantos metros para cá, não sei quantos metros para lá. Explica direitinho, secretário. Darcio, além da licença ambiental, a licença ambiental que eu falei agora é como se a gente estivesse avaliando uma pequena indústria ou mesmo uma grande indústria. Então você está avaliando aquela atividade com o processo produtivo dela. Como é que vai ocorrer o processo produtivo e que tipo de problemas o processo produtivo pode causar. Além disso, existem uma série de outras autorizações que estão ligadas ao licenciamento ambiental. Autorizações de bombeiro, que diz respeito à segurança contra incêndio, certidões ou autorizações de uso de solo, que é a prefeitura dizer que, independentemente de como aquela atividade vai ocorrer, a princípio ela pode ocorrer naquele território. Por exemplo, você não pode ter, no zoneamento da cidade, você não pode ter uma serralheria de um lado de um abrigo de idosos, certo? Perfeito. Então, a lei de uso do solo diz a priori o que você pode e o que você não pode. Como você pode, é o licenciamento ambiental que dirá, certo? Mas a licença de uso do solo também é uma autorização tal qual a autorização dos bombeiros. Uma outra autorização que se dá é quando você tem necessidade de remover alguma vegetação para fazer a obra daquela atividade econômica. Uma árvore, né? Uma árvore, várias árvores, um pedaço de floresta. Tem também, árvore que nem pode tirar, né? Tem algumas árvores que não podem tirar e tem outras árvores que, para que sejam removidas, o empreendedor precisa fazer uma compensação ambiental. E aí isso varia de acordo com a legislação de cada município. Então, dependendo da árvore, aquela pessoa que vai precisar remover aquela árvore... Eucaliptos não sei aonde. Eucalipto não. Eucalipto não é um exemplo ruim, porque é uma árvore que nós não priorizamos. Eucalipto é uma árvore que nós chamamos de exótica, porque ela é originária de outros países. Nós priorizamos o plantio de árvores brasileiras, que nós chamamos de árvores nativas. Mas só porque ela é estrangeira ou porque ela é estrangeira, chupa o solo? Também tem uma série de outros problemas ambientais, ela resseca o solo, mas é porque ela é uma árvore que pode, plantada em excesso, causar problemas ambientais como uma planta invasora. Então a gente trabalha... É bom saber isso, mas nós temos plantações enormes de eucalipto. Temos controladas e para um fim específico, que é produção de papel ou produção de madeira. Perfeito. Né? Quando a gente vai fazer a compensação ambiental, ou seja, alguém precisa remover uma árvore para fazer uma atividade econômica, o que nós pedimos é a compensação ambiental, que é melhorar a qualidade ambiental da cidade. Então, muitas das vezes, Darcio, inclusive a gente se defronta com pedidos de autorização de remover uma árvore e nós damos essa autorização, porque a avaliação técnica permite isso. Mas isso vai alguém ver primeiro? Sempre vai um técnico verificar. E mesmo quando a autorização é dada, tem muita gente que reclama daquela autorização. Puxa, mas a prefeitura autorizou a remover uma árvore, né? Primeiro que essa remoção ela é avaliada tecnicamente. Segundo, que sempre existe o que eu falei da compensação ambiental. E terceiro, o que as pessoas precisam entender é que a cidade é um ser vivo que está em completa transformação. E a cidade está crescendo, está se modificando. Então, em alguns momentos, para que a cidade possa crescer e se desenvolver, é necessário, infelizmente, sacrificar alguma espécie de vegetal para que a cidade consiga crescer. Claro, imagina, a gente vê as fotos da Avenida Paulista. Isso. 1930, por exemplo. Imagina, foi derrubado tudo, porque senão não tinha Avenida Paulista. Exatamente. O nosso trabalho é garantir com que o que seja removido seja aquilo que seja absolutamente necessário, ou seja, que não se cometa excessos, e que aquilo que seja removido seja compensado. Ou naquele local, com plantio naquele local, que é o que a gente prioriza sempre que possível,
ou no local mais próximo possível para garantir com que a vegetação que estava naquela obra seja recuperada o mais próximo possível Então, dela. secretário, são várias esferas, né? Sim, Tem um sim. cronograma imenso Isso. aí, né? Isso. Porque vai lá em cima e vem vindo, e depois as legislações do próprio município, né? Exato, exato. Isso que você está falando é o que nós chamamos de Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? O Brasil tem uma política nacional de meio ambiente e tem um Sistema Nacional de Meio Ambiente. O Sistema Nacional de Meio Ambiente é como se fosse o SUS, o Sistema Único de Saúde, né? Só que o SUS é muito mais famoso porque as pessoas usam mais e conhecem menos o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Qual é a lógica? Famoso e mais criticado, né? Mas, Negativamente. até porque o assunto é muito mais quente, né? É. Lidar com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas. Mas a lógica desses dois sistemas é dividir competências entre os entes federados, né? Então, existem competências da União, existem competências dos estados e existem competências dos municípios. Isso funciona no SUS e funciona no sistema de meio ambiente. Então, determinadas atividades econômicas, determinados tipos de empreendimentos são licenciados pelo governo federal. Por quê? Porque são atividades de altíssimo potencial poluidor. Então, uma plataforma de petróleo, por exemplo, uma usina nuclear, se ela for se instalar em São Bernardo, não vai ser a Prefeitura de São Bernardo que vai licenciá-la, será o governo federal. Perfeito. Porque o potencial de um dano ambiental ser causado por uma usina nuclear é muito grande. Então, o dano de uma usina nuclear não vai se circunscrever ao território de São Bernardo, vai se expandir pelo Estado e por outros estados. Então, é o governo federal que cuida disso. Algumas obras são licenciadas pelos estados. Por exemplo, o Rodoanel. Rodoanel é uma via que passa por vários municípios. Não teria nenhum sentido, em cada um desses municípios, você ter uma licença ambiental diferente de cada uma das prefeituras. Olha aqui. Então, é o Estado que licencia. Determinadas atividades que têm um potencial de causar problema ambiental só dentro da cidade são licenciadas pelas cidades. O próprio metrô, né, secretário? Isso. O metrô, por exemplo, teve uma parte dele que foi licenciada pela Prefeitura de São Paulo. Por quê? Porque o potencial dele causar problemas, apesar de ser uma grande obra, está circunscrito dentro da cidade de São Paulo. Então, isso que você falou é uma divisão de competências que está em vigor hoje, que distribui as responsabilidades de licenciamento e de fiscalização. Quer dizer que começa com o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O Conselho Nacional de Meio Ambiente é o órgão que nós chamamos de coordenador desse sistema. É o órgão que formula a política ambiental brasileira, que sugere legislações, que faz as regras para a gente aplicar na política ambiental brasileira. Ele tem uma cartilha que deve ser rezada, digamos Sim. assim, mas tem outros níveis com Sim. poderes também Exatamente. que transcendem, inclusive, né? Que complementam. 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 Melhor, então, melhor. por exemplo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente faz uma regra, eu posso emitir 10 miligramas de poluição de um determinado poluente. Esse é o trabalho do Conselho Nacional de Meio Ambiente. O Estado de São Paulo pode dizer, não, aqui em São Paulo eu quero ser mais rigoroso. Então, em São Paulo eu só vou permitir a emissão de 8 daqueles poluentes, certo? É uma tarefa que o Estado pode fazer complementando a ação do Conselho Nacional de Meio Ambiente. E em São Bernardo, a Prefeitura pode dizer, não, em São Bernardo eu ainda quero ser mais criterioso, eu não quero que se emita 8 de poluição, eu quero que se emita 6. Então, são sempre ações complementares no sentido de proteger a qualidade ambiental. Então, isso é possível ocorrer, sim. Interessante. Isso acontece com as estradas também, quando elas passam nos mais variados municípios. Exatamente. E legislam em cima da velocidade, por exemplo. Sim. No caso do licenciamento, como eu falei para você, passando por vários municípios, essa obra, ela passa a ser competência do Estado. E aí ele aplica uma única regra. Exatamente para evitar essa possibilidade de que uma obra longa, ao ser licenciada por 7 cidades, cada cidade vai aplicar uma exigência. Aí as pessoas morrem loucas e não conseguem fazer nada no país. Então a lógica é, dependendo da atividade, é um organismo que vai licenciar. Mesmo assim, eu acho que as câmaras municipais, as estaduais, vivem se degladiando, né, com determinados projetos. Elas vivem tentando sempre complementar a legislação ambiental brasileira, melhorar essa legislação ambiental. Então, a tendência é que, ao longo do tempo, fique mais clara essas competências que hoje, às vezes, causam alguma confusão para os leigos. O IBAMA também complementa ou é um outro braço? O IBAMA, na verdade, é o que a gente chama de braço executivo. O IBAMA não faz as regras, ele aplica as regras que ou foram feitas pelo CONAMA ou que foram feitas no parlamento, né? O IBAMA
assim como a minha secretaria ou como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, são o que a gente chama dos braços operacionais, dos braços técnicos. Nós aplicamos as regras, a legislação que já existe. E essa proteção do meio ambiente, logicamente, abrange os animais silvestres, Sim. todo o entorno de Sim, tudo, né? Sim. Hoje mesmo eu estava numa reunião com a minha equipe, uma das competências da minha secretaria é a administração do Zoológico de São Bernardo. O Zoológico de São Bernardo tem uma característica que nós não vamos buscar animais, nós nem compramos animais, nem capturamos animais para exposição. O zoológico trabalha exclusivamente com animais feridos, que foram levados para o zoológico para tratamento pela polícia, pela guarda, etc. E aí nós fazemos o trabalho de tratamento de exposição desses animais. Então esse também, o cuidado com a fauna, o cuidado com o combate ao tráfico de animais também é uma preocupação muito grande dos órgãos ambientais. Existem características nos arredores da Billings, de mata fechada, com animais? Sim, nós temos uma onça parda circulando na nossa região, já foi filmada várias vezes. Não na Marechal Deodoro, né? Não na Marechal Deodoro, mas ali na beira da Serra do Mar, entre Santo André, São Bernardo, Ribeirão Pires, tem uma onça parda circulando, que já está sendo monitorada e que foi filmada. Há cerca de 6 meses, nós recebemos 2 filhotes de onça parda, que foram trazidos de Rio Grande da Serra, estão no zoológico de São Bernardo, estão sendo tratados. 2 filhotes com 2 quilos, ou seja, uma onça fêmea pariu, né? Ela cruzou, pariu, e aqui na nossa região. Né? Então tem muitos animais silvestres circulando por aqui. Só o Brasil mesmo, não? Com todas essas características, por incrível que das pareça, mais né? variadas, Isso né? mesmo. Secretário, muitíssimo obrigado. Foi uma verdadeira aula que tivemos hoje aqui de licenciamento ambiental brasileiro. Secretário de Gestão Ambiental de São Bernardo, João Ricardo. Muitíssimo obrigado por ter vindo, viu? Obrigado pela oportunidade. Um forte abraço. Obrigado. Gente, não percam, à meia-noite, o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J Mais à meia-noite e meia. Va bene? Per ora è solo, una buonasera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani, riposare in pace, ci vediamo domani, bella, ciao. Fui! Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico.